Queridos irmãos em Cristo, a santa paz de Deus esteja com todos. Sou o missionário Raimundo Ferreira do projeto Novo Semear. E o tema do nosso vídeo de hoje será sobre um dia de decisão. Mais precisamente sobre 3 grandes decisões contidas no Novo Testamento. A decisão de Jesus Cristo e as de seus discípulos, Judas e Pedro. Assim como eles, todos nós certamente já tivemos ou teremos que um dia tomar uma importante decisão na nossa vida. Mas uns foi ou será de acerto, e quem tomou ou tomará essa decisão sempre será grato a si mesmo por ter feito isso. Porém, outros tomou ou tomará uma decisão de erro, da qual se arrependerá por toda a sua vida. Largar os vícios da sociedade criado pelos homens para viver de forma natural, como é a vontade de Deus, não é tão fácil. Porém, largar a vida pura como Deus nos dá e passar a viver uma vida de vícios, mazelas e crimes criados pelo próprio homem, isso não é tão difícil. Irmãos, sabemos que num certo dia, os moradores da região do Mar da Galileia presenciaram um homem realizar milagres que eles nunca tinham visto antes. Aquele homem podia curar todas as doenças das pessoas, ressuscitar os mortos e alimentar multidões somente com um pouco de comida. Imaginem só, meus queridos irmãos, um homem fazedor de milagres seria perfeito e adequado para o trabalho de resgatar o povo escolhido de Deus daquela opressão humana. Esse homem tinha que ser o Messias. Então por que perder tempo e não fazer dele logo o seu rei? E era exatamente o que aquelas pessoas pretendiam fazer, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 15. Porém, Jesus tinha uma visão diferente de sua missão. Havia mais para a sua vida e obra do que glória e popularidade. Então, o que escolha ele faria? E o que os outros decidiriam sobre a sua vida? Naquele dia, Jesus e seus seguidores enfrentaram um dia de decisão. Entenda melhor lendo o capítulo 6 do Evangelho de João e considere as suas escolhas. Quando estudamos os relatos dos autores do Evangelho, podemos ver o significado do dia do discurso de Jesus. Um estudo cuidadoso dos capítulos 6 do Evangelho de João, 9, 10 e 14 de Mateus, 6 de Marcos e 9 de Lucas nos ajudará a perceber melhor essas particularidades. Algum tempo antes, Jesus tinha enviado os seus 12 discípulos a pregar e ele mesmo tinha ido a várias cidades pregar. Esse tempo foi provavelmente um pouco mais de 1 ano antes de sua morte. A sua popularidade, ajudada pelo trabalho dos discípulos, estava chegando ao ponto máximo. Quando os discípulos voltaram de sua missão, o lugar onde eles costumavam ficar se tornou um aglomerado de pessoas procurando algo para suas vidas. Muitas pessoas foram atraídas pelos ensinamentos e os milagres dos discípulos de Jesus e queriam ver o tal Messias que eles anunciavam. Naquele mesmo tempo, Jesus recebeu a triste notícia de que haviam decapitado João Batista. Eram tantas pessoas procurando por eles, que eles até tentaram sair em busca de um outro lugar para descansar e orar. Mas não era tão fácil se afastar do povo. A multidão o seguia e Jesus ficou comovido com o desejo deles de quererem estar na sua presença. No final daquele dia, Jesus ficou preocupado com aquelas pessoas que estavam com fome e apenas com 5 pães e 2 peixes ele alimentou todas aquelas multidão de mais ou menos umas 5.000 pessoas. Depois disso, o povo ficou ainda mais convencido de que Jesus era certamente o profeta que Moisés tinha prometido. E por isso ele era o rei ideal para governar aquele povo. Pense nisso, meus irmãos, um rei com poder para curar os doentes. Ele poderia garantir a saúde perfeita dos seus súditos e com o seu poder para multiplicar os alimentos, as pessoas do seu reino jamais passariam fome.
Esse poder seria suficiente para quebrar as algemas da opressão romana vivida por aquele povo. Eles estavam prontos para coroar Jesus e fazer dele o seu novo rei. Mas ali, naquele momento, Jesus enfrentou uma grande crise. Ele tinha vindo para ser rei, mas não naquela hora e nem daquela maneira. O plano de Deus exigia de seu filho mais um ano de ministério, enfrentando perseguições, rejeições e, por fim, uma morte penosa e humilhante na cruz. A exaltação de Jesus viria, mas somente depois dele ter sido humilhado no sofrimento. Jesus não tinha vindo para reinar sobre um reino terrestre lá na Palestina e não poderia permitir que os planos daquele povo tivessem sucesso. Nós sabemos que naquele dia Jesus subiu a um monte para orar, e ainda pela madrugada, no dia seguinte, antes de amanhecer o dia, ele caminhou vários quilômetros sobre o mar e então acompanhou os seus discípulos até o outro lado do mar da Galileia. É bem provável que Jesus não tenha descansado fisicamente naquele dia com tantas coisas que precisou fazer. Mas por meio de suas orações, certamente ele levou os seus problemas ao seu Pai. Sabemos que muitas daquelas pessoas foram por terra seguindo Jesus até o outro lado do mar. Agora, queridos irmãos, imagina isso acontecendo com algum pregador moderno. Ele ia se sentir o máximo com uma popularidade igual a essa e certamente faria o que fosse possível para continuar juntando as pessoas. Irmãos, poucos homens teriam um entendimento claro do plano de Deus e coragem para fazer o que Jesus fez. Vejamos as escolhas dele e as decisões dos outros que estavam naquele dia na Galileia. Vamos começar pela decisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a popularidade é atraente. A maioria das pessoas gostam de serem apreciadas e Jesus era popular. Milhares de pessoas estavam o seguindo e ele tinha capacidade para continuar a atrair as multidões. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, dos versículos 8 e 9, Satanás já tinha tentado Jesus com um atalho para o poder. Mas agora a oportunidade para ser rei estava completa, porque as pessoas estavam prontas para servi-lo e queriam ser seus súditos. Eram grandes as necessidades daquele povo, e não há dúvida de que Jesus sentia grande compaixão por eles. Mas isso não era motivo suficiente para alterar o plano eterno de Deus só para ele satisfazer o desejo daquela gente. Depois de passar quase uma noite inteira orando, Jesus desceu daquele monte decidido do que deveria fazer. Mesmo com risco de perder sua popularidade, ele citou mensagens que desafiavam o povo a olhar além das coisas físicas para as necessidades reais de suas almas. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 2, dos versículos 10 a 12, Jesus curou os doentes para provar seu poder para curar suas doenças espirituais. Não para lhes dar esperança de uma saúde perfeita nesta vida. Ele tinha alimentado os famintos para satisfazer a necessidade deles e para demonstrar que ele era o pão da vida, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 36. Não para lhes garantir prosperidade material. Jesus se recusou a usar o alimento para atrair as pessoas, tanto que quando elas vieram por causa disso, ele as repreendeu, como lemos no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 26 e 27. A missão de Jesus era espiritual e ele não a abandonaria, não importando o sucesso que poderia ter. Ele preferiu ter 12 homens dedicados a ele do que 5.000 pessoas vindo para satisfazer os seus desejos pessoais e físicos. Naquele dia, Jesus fez a escolha certa, mas as pessoas que o rejeitaram cometeram um grande erro.
ele não estava preocupado com grandes números de seguidores, mas com a qualidade dos corações voltados para ele. Agora convido os irmãos para ler o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 66 a 71. Nesse texto, nada diz que foi neste momento que Judas deu um grande passo para tomar a sua decisão errada. Talvez o motivo que fez tantos discípulos abandonarem Jesus também tenha sido um problema para Judas, com o seu espírito materialista e egoísta. Isso mais tarde poderia ter interferido na sua fé quando ele tomou a sua decisão. Não se pode afirmar que a decisão de Judas foi imediata, mas o fato é que ele teve que tomar uma decisão difícil e escolheu a de se afastar de Jesus. Porém, Pedro aceitou os desafios do ensinamento de Jesus, mesmo que ele tenha ou não satisfeito as suas ideias e expectativas. Diferente de Judas e de muitos outros, Pedro decidiu se manter firme ao chamado de Jesus, porque ele era o Cristo. Naquele dia, Pedro tomou a decisão certa, porque não teve dúvida que Jesus tinha as palavras da vida eterna. Precisamos entender de que não existe nenhuma filosofia ou método de homem algum que possa melhorar as mensagens de Jesus. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, dos versículos 10 a 12, está escrito que não existe nenhum outro lugar para onde possamos nos voltar. Não importa os nossos interesses pessoais, devemos seguir Jesus simplesmente porque Ele é o Filho de Deus, que foi investido de toda a autoridade sobre tudo, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dos versículos 18 a 20, e no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versículos 36 a 38. Assim como Pedro, quando estivermos em momentos difíceis e começarmos a ficar fracos na fé, devemos reagir e nos perguntar: se eu me afastar de Jesus Cristo, para onde eu irei? Irmãos, naquele dia, lá na Galileia, foram tomadas decisões difíceis que decidiria o rumo da vida de cada um dos envolvidos. Podemos aprender muito com as decisões de cada um deles. Com Jesus Cristo, aprendemos a importância de manter em ordem as prioridades e vemos que a missão do Evangelho vai muito além das preocupações físicas e sociais dos homens. Com Judas e com as multidões, podemos ver a loucura que é tentar encaixar Jesus em nossas vidas apenas em conformidade com os nossos interesses. Já com a fé corajosa de Pedro, podemos tirar a força para seguir Jesus pelo motivo certo. Precisamos perguntar ao Mestre, como fez Pedro no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 68, onde ele pergunta: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Se você ainda não tomou a decisão certa na sua vida, eu te pergunto, nos momentos difíceis, para quem você se volta? Para quem você vai? Essa decisão é somente sua. Queridos irmãos, encerro este vídeo na certeza de que todos já tomamos a nossa correta decisão para estarmos sempre firmes na presença do Senhor nosso Deus. Aqui deixo meus agradecimentos a todos que dedicaram um pouco do seu tempo para ouvir as minhas palavras. Que a paz do Senhor nosso Deus esteja sempre conosco. Amém.